Mari Tavares, chega aqui. Doutorando em História Literária, pesquisadora, educadora. Queria chamar o Lucas Barbosa, também cantor, poeta, bacharel em Filosofia. Simval Júnior, valeu, Simval, chega aí. Empreendedor, ativista social, diretor da ONG Expresso Ação. Gabriela Dias, chega aqui. Mestrando em Ciência da Religião, pesquisadora, produtora de conteúdo audiovisual. E Gustavo da Hora, pastor e produtor editorial. Legal. Eu vou ficar aqui. E também gostaria de chamar aqui na frente o pastor Ed René Kevitz. Salve, boa noite, Glocal. Pastor, eu que vou fazer a primeira pergunta. Santos Futebol Clube, meu time. Então tá aí. Ainda tá, não. Tá aí a torcida do Not Santos. yet. Faz tempo que eu não via. Vamos lá. Saiu em 2010, o Globo mostrou uma estatística de que uma igreja sai o seu CNPJ por hora no Brasil. Então, isso aí gera várias consequências. E aí vem minha pergunta sobre essa informação. Qual é a consequência de um país que está gerando igrejas com essa quantidade? E como realmente poder ser luz no meio de tanta instituição que é mais uma lavagem de dinheiro ou outras coisas desse tipo aí para não pagar imposto? Bom, eu acho muito bom que tenha muita igreja, que abra muita igreja. Acho que nós estamos muito acostumados a falar mal da religião e falar mal da igreja evangélica no Brasil. E nós, talvez, estejamos condicionados pela imagem, ou pela mensagem, ou pela identidade que a ponta do iceberg mostra para a gente. A gente acha que a igreja evangélica no Brasil é essa realidade que está presente hegemonicamente na mídia de massa. Mas se a gente pensar nas milhares de comunidades locais, o empoderamento que isso traz, a relevância social que isso traz, o resgate social, a transformação de pessoas, o impacto nas famílias, o impacto no cuidado das crianças, o impacto na contenção da violência, o impacto na escolaridade, nós talvez tenhamos uma visão um pouco mais simpática da igreja no nosso país. Por outro lado, não resta dúvida que nós, categorizados sociologicamente como igreja evangélica, nós somos, sim, uma grande força conservadora e, apesar do nosso crescimento, nós nos tornamos parte mais do problema do que da solução. Porque acho que essa é uma visão de alguns teóricos que estudaram a evangelização da América Latina, por exemplo, Henrique Dussel, Franz Henke-Lammert, o próprio Leonardo Boff faz essa crítica muito contundente, que a América Latina não foi evangelizada, ela foi cristianizada. Nós não podemos dizer que quem sacrificou a cultura local, quem matou os índios, quem escravizou os negros e trouxe a escravidão para a América Latina, que quem fez tudo isso evangelizou a América Latina. Nós cristianizamos a América Latina. Há uma grande diferença entre cristianizar e evangelizar.
E o que falta para o nosso país, e falta para as muitas comunidades, é entender a lógica operativa do reino de Deus. A mensagem de Jesus foi o reino de Deus, não foi a igreja. A mensagem de Jesus foi o reino de Deus, e o reino de Deus como uma lógica operativa na sociedade. O reino de Deus como oposição ao Império Romano, ao reino de César. E o que nós temos é mais do mesmo. Nós temos Faraó no Egito, nós temos Nabucodonosor na Babilônia, nós temos os persas, nós temos os romanos, nós temos os neo-impérios, com a mesma lógica operativa de dominação, de poder econômico, da força bruta do exército militar. E o reino de Deus atravessa tudo isso daí como uma confrontação. O problema é que a igreja e a religião geralmente fica atrelada à lógica operativa e imperialista. E é isso que eu acho que a gente vê no Brasil. Por isso que o nosso cenário político e a tendência eleitoral do nosso país é essa catastrófica que a gente está assistindo. É uma igreja que reproduz a sua cultura e não reproduz o evangelho. Mas, em outros aspectos, eu acho bom ter igreja. Assim, eu prefiro um lugar que tem muita igreja do que uma Europa pós-cristã. Se eu tiver que escolher, eu fico com a igreja. Lucas. E aí, Ed, tudo bem? Tudo bem, Lucas? Eu queria começar com uma pergunta que é a pergunta que eu não vou fazer. Porque talvez a resposta... Então eu não vou responder, beleza. Porque talvez a resposta mais comum seja, embora verdadeira, uma resposta fácil demais. É muito comum hoje a gente olhar nas discussões acerca da relação entre o evangelho e a política, a pergunta se Jesus Cristo de Nazaré era de esquerda ou de direita. Essa pergunta é muito comum. Alguns vão dizer que ela é plenamente horrível, outros vão dizer que ela tem alguma coisa a dizer. E, de fato, é um pouco difícil responder essa pergunta, porque tem algumas barreiras. A questão da cronologia, a questão de ser uma personalidade completamente para além dessas categorias. Então, por um lado, dá para dizer, obviamente, que Jesus Cristo não era social-democrata, socialista, comunista, anarquista, também não era liberal, não era conservador, também não era nazista, também não era fascista. Agora, talvez essa resposta seja muito fácil, porque aqui na contemporaneidade, muitos cristãos que se identificam com vertentes diferentes de expressões do cristianismo vão se dizer partidários ou defensores ou até apologetas dessas ou de outras categorias. E a minha questão é uma questão dupla. Em qual sentido uma pessoa cristã, hoje, nos nossos tempos, preferencialmente no Brasil, mas, enfim, no mundo em que a gente vive, ela pode ou não pode ser de esquerda, ou pode ou não pode ser de direita, levando em consideração as multiplicidades das expressões desses lados, que não são só lados, né? Eles são muito, muito amplos, muito profundos. Muito bem. Eu acho que isso depende muito da maneira como a gente entende o que é ser de direita e o que é ser de esquerda. Então, eu vou dar a minha versão do que eu acho que está polarizado aí no nosso contexto, na nossa realidade social e política, a respeito de esquerda. A maioria das pessoas associa ser de esquerda com ser comunista, com ser socialista, com ser marxista, de optar pelo marxismo e o materialismo dialético e a luta de classes como instrumento de leitura de sociedade, o ateísmo embutido no marxismo como sendo o conjunto diabólico que nos impediria, como cristãos, de fazermos uma opção pela esquerda. Mas eu penso que a discussão de esquerda e de direita ela evoluiu um pouquinho mais, até por causa do recrudescimento das forças ideológicas que nós estamos chamando de conservadoras ou de direita, mais precisamente o neoliberalismo. E eu acho que a grande questão que está aí posta, em primeiro lugar, é a questão do Estado. O quanto de Estado nós queremos na sociedade? A direita tem a tendência de dizer menos Estado e mais mercado,
e a esquerda diz mais Estado e menos mercado, ou um Estado regulador da economia. Isso é muito importante. Talvez uma das grandes discussões do nosso momento social e político seja essa compreensão do papel, do valor e da importância do Estado. A Operação Lava Jato trouxe para nós, ou retroalimentou em nós, a ideia de que a política é suja, de que todos os políticos são corruptos, de que o problema do nosso país é o Estado e é o governo. E a solução é entregar para os empresários, para o mercado ou para os militares. Deus tenha misericórdia de nós. Mas, por trás dessa discussão, existe uma palavra que talvez as pessoas não estejam levando em consideração, que é o direito. O pessoal que defende menos Estado e mais mercado diz o seguinte, que você não tem direito à educação, você não tem direito à moradia, você não tem direito à saúde. Você tem direito a comprar serviços de educação, comprar serviços de saúde e vender serviços de educação e vender serviços de saúde. Vocês estão rindo do quê? O que rolou? Beleza. Então, você não tem direito você não tem direito de ter acesso, você tem direito de participar do mercado. Quando você esvazia uma sociedade da presença do Estado, quem é que garante o direito? É o Estado. Quando você diz menos Estado, isso equivale a menos direito. Por isso, eu faço parte do grupo da sociedade que diz que mercado é um território que precisa de regulação, porque ele é darwinista, ele é competitivo, ele é meritocrático, ele é desproporcional, e eu acredito na necessidade de um Estado forte que garanta direitos, especialmente das populações mais vulneráveis e empobrecidas, porque rico não precisa de Estado. Quem precisa de Estado é o pobre. Rico tem plano de saúde. Rico tem carro blindado. Rico tem casa própria. Rico coloca filho na escola paga. Nós precisamos de um Estado forte, de um Estado que garanta acesso à nossa população. A segunda coisa que eu acho que está em discussão na direita e na esquerda é o debate sobre direitos humanos. A esquerda tem uma índole, uma tendência e um pendor a defender mais as pautas de direitos humanos, e a direita menos. É uma tendência. A gente ouve que quem defende direitos humanos defende vagabundo, defende bandido. Ninguém se levanta para falar da policial que foi morta, só para falar do problema do vagabundo, do bandido e tal. Então, defender direitos humanos é uma coisa de esquerda. Bom, mas o país é o Brasil é um país onde os ativistas de direitos humanos morrem assassinados. No ano passado, mais de 70 ativistas de direitos humanos morreram assassinados no nosso país. Eu estava assistindo os debates eleitorais e numa das perguntas, o Fernando Gabeira disse que defender direitos humanos é um passivo eleitoral, não dá voto. Então, a que absurdo nós chegamos. Então, a esquerda é mais identificada com a luta de direitos humanos do que a direita. E, por último, a terceira questão é a sociedade plural. A esquerda tem uma tendência de valorizar mais as causas identitárias. A causa da mulher, a causa do negro, a causa da comunidade LGBT+, e, por isso, ela é uma abordagem social
mais libertária. E, por isso, recebe a crítica conservadora religiosa. Então, eu me identifico absolutamente com a esquerda. Eu acredito na necessidade de um Estado que garanta direitos. Eu acredito na legitimidade de todas as lutas identitárias. E eu acredito na necessidade de, num país como o nosso, defendermos os direitos humanos. Essas 3 pautas, para mim, são inegociáveis. E penso que, como cristão, eu não preciso justificar muito e nem citar versículo para defender o meu posicionamento. E não preciso me identificar como marxista, como socialista, como comunista, basta me identificar como cristão para defender as coisas que eu me defendo. Amém. Bom, Ed, a gente tem um ditado de Lemuel em Provérbios que diz que a gente deve falar em nome do fraco, deve defender, trabalhar pela justiça do aflito. E a minha pergunta é sobre a questão da pobreza. A ONU tem 17 objetivos de sustentabilidade, e o primeiro desses objetivos tem a ver com a erradicação da pobreza. E lá consta os milhões que ela conta, o Banco Mundial de outro jeito, faz outra conta, porque pobreza para cada um é de um jeito. Pobreza para um é carência social, no sentido de ter alimento, mas faltar educação, informação, por exemplo. No caso da ONU, está falando de falta de alimento, vestuário, abrigo. Entendendo o que Jesus fala para a igreja de Laodiceia, colocando a pobreza numa questão mais ontológica, porque a igreja de Laodiceia é uma igreja de pessoas ricas, naquela descrição, como um cristão pode definir pobreza nos dias de hoje? Olha, pobreza é passar fome, passar frio, é morrer com doenças que a medicina já resolveu. Isso é pobreza. E por que eu digo isso? Porque eu não sou europeu, eu não sou americano, não sou norte-americano. Eu não moro na Alemanha, eu não moro na Noruega, eu não moro na Califórnia, não moro no Texas. Eu moro no Brasil. E isso é muito importante para nós. E para mim é especialmente importante quando a gente fala de ter a teologia latino-americana como referencial teórico para a nossa reflexão no Brasil. O que isso quer dizer? Quer dizer que a teologia ela é um exercício de pensar o discurso a respeito de Deus. Não é um estudo a respeito de Deus. É um estudo ou uma reflexão a respeito dos discursos a respeito de Deus. A teologia ela é, dentro, por exemplo, do espectro das ciências da religião, uma reflexão sobre as lógicas operativas da religião. E, evidentemente, que esse processo de reflexão acontece com ciências paralelas. Eu vou fazer teologia, mas eu vou me valer da economia, eu vou me valer da antropologia, eu vou me valer da filosofia, eu vou me valer da sociologia, eu vou me valer da psicologia, eu vou me valer de ciências paralelas. A teologia que é feita no primeiro mundo, onde a realidade da pobreza não é do passar fome tão gritante, é uma teologia que privilegia a filosofia como ciência paralela e que debate os grandes dilemas da alma. A teologia feita na América Latina e nos países de terceiro mundo é uma teologia que tem que dar respostas a esses dilemas que nós estamos enfrentando no Brasil, que é a morte de mulheres que vão fazer aborto em clínicas clandestinas e essa carnificina de mulheres pobres no nosso país e na América Latina e nos países de terceiro mundo.
nós estamos lidando com esse nível de pobreza, nós estamos lidando com o esgoto a céu aberto, nós estamos lidando com 50% da população de crianças até 14 anos de idade fora da escola. Eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque eu sou pastor de uma igreja em São Paulo, na Zona Oeste, uma igreja de classe média. Eu poderia falar sobre os dilemas da alma, e gosto. Eu gosto. Eu gosto de ler filosofia, mas eu penso que nós temos que resgatar no nosso país uma pauta de uma teologia de justiça que mobilize a igreja para visitar a situação de miséria e de pobreza concreta no nosso país. Não estou negando a teologia que é feita no primeiro mundo e não estou negando os dilemas da alma humana, mas estou iluminando uma reflexão teológica que é feita a partir da América Latina, da África, de uma Índia empobrecida, que fala da pobreza mais cruel, corpo. Os teólogos, por exemplo, europeus, eles tiveram que lidar com a questão do Holocausto, da guerra que acabou com a Europa. Como falar de Deus depois do Holocausto? Que sentido tem a religião depois que a nossa esperança de um mundo construído pela ciência, pela tecnologia, pela racionalidade ideológica desmoronou? Que esperança a gente tem? Aqui ainda a gente está resolvendo o problema de esgoto. A nossa realidade é um pouco mais cruel. Então, eu acendo a luz para o lado de cá. Oi, Ed. Não faça pergunta difícil, Mari. Não, eu não faço perguntas difíceis, eu sou boazinha. De uns 10 anos para cá, né, depois da Lei Maria da Penha, começou a ter muito mais discussão entre as mulheres sobre a violência de gênero, né? Se a gente constitui o IPEA, o IBGE, a Secretaria de Segurança Pública, o Brasil é o 7º país de violência contra a mulher mais perigoso para mulheres viverem. 48% dos homens concordam totalmente de que, se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros. 54% das mulheres que já sofreram algum tipo de violência física, 40% delas são mulheres evangélicas. Então, a minha pergunta vai nessa direção. É evidente que as mulheres precisam protagonizar esse debate, porque esse debate elas são as pessoas diretamente afetadas, né? Só que esse debate não pode ser uma via de mão única. Os homens também têm que participar desse debate para ouvir as mulheres. E, diante desse último dado de que 40% dessas mulheres que sofrem violência são evangélicas e seus maridos também frequentam a igreja, como os homens podem participar dessa discussão e o que a igreja pode fazer nessa direção? Primeiro tem que se arrepender e pedir perdão. Eu acho que nós, pastores e nós, líderes eclesiásticos, temos uma grande responsabilidade, uma parcela nisso. Mas eu acho que a nossa cultura religiosa, que justamente trata das questões espirituais, da metafísica, do mundo abstrato, que ser cristão é entregar o coração para Jesus e ter Jesus como seu Salvador, para você ir para o céu quando você morrer. O evangelho que é pregado como uma abstração subjetivista, né? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, é o meu Salvador, e eu sou calvinista, sou arminiano, sei lá o que eu sou. Essa pergunta deve aparecer daqui a pouco, né?
A gente fica discutindo isso sobre quem é que vai para o céu e quem é que não vai para o céu. Essa é universalista. Enquanto os teólogos estão batendo nas suas esposas dentro de casa ou batendo nas mulheres e cometendo esse abuso e tudo mais, o abuso infantil e etc., a violência doméstica nesse nível. Então, eu penso que as causas identitárias, elas chegaram e elas estão entrando pelas portas das nossas igrejas e não é mais possível a gente deixar de tratar esse assunto. O que mais eu poderia dizer? Eu acho que a gente tem que trazer o evangelho mais para o chão e falar mais das relações humanas, do evangelho como ética, e não dessa abstração que a gente tem de mundo espiritual e demônio. A gente tem que falar das relações humanas e das opressões. E acho que eu tenho sofrido isso muito dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja. Eu fiz uma declaração de púlpito recentemente, observando a nossa estrutura de governança, observando o racismo estrutural que tem dentro das nossas comunidades, o machismo que tem dentro das nossas comunidades. As nossas igrejas têm uma força muito grande da mulher no voluntariado, mas tem um vazio da presença da mulher na governança. E eu falo isso do protestantismo histórico, do neopentecostalismo, nem tanto, porque está cheio de pastora, de tia, de profetisa e tudo mais, mas nas igrejas protestantes históricas, as mulheres têm um lugar subalterno. Então, isso chegou para ficar, e quanto mais qualificado é o universo de pessoas que compõem igrejas, mais esse tipo de pergunta vai aparecer e mais exigência de que essa pauta penetre a vida da igreja haverá. E nós temos que responder a isso. Não sei se foi essa a sua pergunta, mas é o que me ocorre. Eu vou manter nesse mesmo trilho, então. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Gabriela. E boa noite. E eu queria ir nesse mesmo caminho, assim. Uma das ideias que eu persigo, e não estou inventando nenhuma roda, já defendi isso aqui nesse palco, inclusive, que é o da primazia do apostolado da Maria Madalena. E quando falo isso, falo pensando que é a primeira enviada às boas novas. Esse totalmente o outro, quando aparece, escolhe aparecer primeiro para ela e dizer, vai e diz que eu ressuscitei. Mas, a despeito disso, nós que somos fazedores de doutrina, a gente acabou calando o testemunho dessa comunidade a ponto de transformá-la em prostituta no século VII. E aí, levando em conta toda essa falta desse olhar epistemológico para as questões femininas na história como um todo, mas principalmente nas questões eclesiásticas, e aqui eu quero dividir essa pergunta com a minha amiga historiadora Patrícia Crete, que é: existe um Deus de Sara, Rebeca, Li e Raquel? E eu te pergunto isso porque, uma vez que os dogmas estão acima das praxes do próprio Cristo, nós não estamos representadas, como você bem acabou de dizer, nos púlpitos, nem nos movimentos cristãos. A gente ainda ouve um evangelho mediado pelos testículos de Pedro e não pelo útero de Maria Madalena. Presente. E é engraçado porque os textos canônicos dizem que o Cristo preferiu as nossas lágrimas à elite religiosa. Ele preferiu, num poço para estrangeira, nós, estrangeiras nas nossas próprias terras, ainda que estrangeiras, mas estávamos à plena luz do dia e não tivemos vergonha de dizer que não tínhamos o marido. Para ela e para nós, ele disse, ego emi, eu sou. Então, pensando nisso tudo, eu queria saber de você se, para se apropriar desse Cristo,
nós vamos ter que fazer como fizeram as sufragistas, as escravas ainda que livres, e nos reunir e ter igrejas que são só de mulheres, para que a gente consiga ouvir e que a gente tenha o direito de ser mulher e livre a partir de um Cristo que veio para todos e todas. Ah, e mais uma coisa, você acha que a nova onda do feminismo é cristã? Eu vou de trás para frente. Não e não. Não e não. Eu não acho que igreja só para mulheres seja uma solução e que a nova onda do feminismo seja cristão, porque não existe feminismo, existem feminismos. Do que nós estamos falando? De qual feminismo nós estamos falando, né? Mas, sim, esse discurso seu, Gabi, ele mostra para todos nós como a discussão teológica e a construção da lógica religiosa ela acontece encarnada no seu contexto histórico, social, cultural. A Bíblia é um texto de revelação que brota num solo de uma sociedade patriarcal, masculina. O Deus da Bíblia é pai. O filho não é uma filha. A tradição ortodoxa oriental diz que o Espírito Santo faz o papel da mãe. Inclusive, os ortodoxos orientais oram ao Espírito Santo chamando-o de mãe. É uma figura bonita da Trindade, mas que é completamente estranho à tradição ocidental. A mulher na Bíblia é Eva. É a maldita, é a que desgraçou o homem. Ela é um instrumento da serpente. Foi por ela que entrou o pecado no mundo. A mulher, ela foi criada em segundo lugar. Primeiro Deus fez o homem, depois fez a mulher. Essa percepção, essa construção teológica é retroalimentada e repetida à exaustão. Mas esqueceram-se os teólogos, e esquecemos-nos nós ainda hoje, que na própria narrativa bíblica existe a lógica de desmantelamento dessa condenação da mulher. E o apóstolo Paulo é o grande cara que vai fazer isso. Porque ele diz duas coisas, em Coríntios e em Timóteo, quando ele escreve a carta à igreja de Corinto e quando ele escreve a carta a Timóteo. Ele diz assim, que a mulher deve ficar em silêncio na igreja porque ela foi criada depois e foi enganada primeiro. Mas ela é salva dando à luz filhos. Então é o filho da mulher, é o fruto do ventre da mulher que esmaga a cabeça da serpente. E Paulo diz que, se é verdade que o homem foi criado primeiro, depois a mulher, também é verdade que o homem nasce do ventre da mulher. Então, no Senhor não há macho nem fêmea, porque Cristo é tudo em todos. Então, a própria Bíblia desmonta essa lógica, mas a religião faz questão de perpetuar e refletir o seu ambiente cultural. E isso talvez seja uma grande crise para todos nós, e eu não falo como quem tem uma solução, como quem tem uma resposta, eu falo como alguém que é solidário com essa crítica de por que a expressão histórica do cristianismo é muito mais assimilada pela sua cultura e reflete muito mais a sua cultura e os valores da sua cultura. Se a gente fizer uma pesquisa na igreja, como a Mari acabou de citar, a igreja é homofóbica, a igreja é machista, a igreja é racista. Tem tudo isso. A igreja é totalitária, a igreja também... acho que se fizer uma pesquisa na igreja evangélica, ela vai aprovar a redução da maioridade penal, vai aprovar que todo mundo tem que ter um revólver na bolsa,
vai dizer que bandido bom é bandido morto. A igreja evangélica é isso. Por que, que o evangelho não tem essa força de transformação dos valores de uma sociedade? Essa é a nossa angústia. Essa é a nossa angústia. E, por isso, é que eu me identifico com uma teologia latino-americana que tem um viés mais profético, que traz a pauta social para dentro do debate religioso e que é satanizado e demonizado, porque, quando a gente fala dessas coisas, a gente é comunista, a gente é petralha, a gente é de esquerda, a gente é não sei o quê, não sei o quê. Não, a gente é crente. A gente lê a Bíblia. Eu aprendi isso lendo Bíblia. Eu sou cristão. Mas eu não acho, não, Gabi, que uma igreja só de mulheres resolve. Eu acho que polariza mais. Eu acho isso. Nós temos que trazer esse debate para dentro da igreja, e vocês têm que falar, e a gente tem que apoiar, pedir perdão, fazer o nosso meia-culpa, se arrepender mesmo e somar com vocês nessa pauta, que é muito legítima. Uma igreja que assista esse filme da Madalena com o brilhantismo que ele foi rodado e não se escandalize, seja edificada. No dia que uma igreja evangélica chorar, vendo o Joaquim Fênix e a atriz, que eu não sei o nome, sabe o nome dela? Alguém sabe? Eu chorei vendo o filme. Eu chorei vendo o filme porque é uma peça apologética da primazia de Maria Madalena, do apostolado de Maria Madalena. No dia que a igreja evangélica assistir esse filme e chorar, e em vez de se escandalizar, a gente pode ter um pouco de esperança. Eu recomendo que todo mundo assista, quem puder. Gus. Lembrando que o Gus representa as perguntas do público. Isso. Ficou essa tarefa de filtrar muita coisa, né, que veio. Então, esse mundo internético adora rótulos, né, adora fazer perguntas polêmicas. Pergunta para ele isso, né, como se fosse um gênio, né? Quero ver como ele vai sair. Umas coisas assim. Então, filtrar é um trabalho. Assim. Mas eu gostaria muito que você comentasse um pouco. Você gosta de falar, várias vezes já falou, e me edificou falando isso, sobre questões de saúde mental, de recorrer a terapias de saúde mental, psiquiatra, psicoterapias, de medicações que ajudam nessa área, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa experiência, tanto pessoalmente quanto em gabinete, né? Algumas coisas que você já viu, quanto que isso pode efetivamente trazer e fazer bem para pessoas na completude da sua saúde. Muito bom. Eu já disse de púlpito também que eu tomo remédio para dormir, tomo remédio para minha tendência depressiva. Eu tive 2 episódios de depressão. Quando procurei o médico, fui procurá-lo por causa da minha mulher e da minha filha. Minha mulher disse: você não está bem, procure ajuda. Minha filha disse: se você não está bem, procure ajuda. E eu fui procurar ajuda, porque o momento da gente procurar ajuda não é só quando a gente acha que precisa de ajuda, mas quando as pessoas que nos amam dizem que a gente precisa de ajuda. Quando as pessoas que amam você dizem para você que você precisa de ajuda, já passou da hora de você procurar ajuda. Então eu fui, obedeci a minha mulher, obedeci a minha filha, fui procurar um médico. Fui num primeiro episódio de depressão. Comecei a tomar remédio, achei que eu estava bom, joguei o remédio fora. Depois de uma semana, Aí, passado um tempo, eu tive um segundo episódio de depressão. Voltei no médico, voltei a tomar remédio. Aí achei que eu estava bom, parei de tomar remédio. Aí eu tive um terceiro episódio de depressão, e quando eu fui no médico, ele disse: quando você tem um primeiro episódio de depressão e o seu médico diz que você pode parar de tomar remédio, você tem que tomar remédio por um tempo longo até você parar de tomar remédio. Quando você tem um segundo episódio de depressão e o seu médico diz que você pode parar de tomar remédio, você tem um tempo mais longo ainda até você parar de tomar remédio.
Mas quando você tem um terceiro episódio de depressão, você não para de tomar remédio nunca mais. E eu acho que eu estou nessa categoria. O que isso diz? Diz que nós temos que dar graças a Deus pela medicina. Eu uso óculos porque eu não tomaria remédio. Você não tem fé para curar só? Não é? A fé que eu tenho... tomar ir dentista sem então, anestesia. Eu quero ver essa interessante. fé. A fé que eu tenho para lidar com a minha depressão, com a luta que eu tenho com isso, é a mesma fé que eu tenho para cuidar do meu astigmatismo, da minha miopia. A pessoa... Por quê? Porque a saúde mental não é apenas uma questão de terapia, de psicólogo. O psicólogo conversa, o terapeuta conversa, o psicanalista conversa. Na expressão genial do Freud, é a cura pela fala. Ajuda você a elaborar suas dores, seus conflitos, seus traumas. É a cura pela fala, né? O confessar, o homologar, etc. Só que remédio, que o psiquiatra ele dá remédio, porque é uma questão da química do seu cérebro, dos neurotransmissores. É dopamina, endorfina, serotonina, noradrenalina, quando o seu cérebro não produz direito essa química, por alguma razão. O remédio ajuda isso. E eu agradeço a Deus o meu psiquiatra, agradeço a Deus o meu remédio, e a minha qualidade de vida depois disso é extraordinária, imensamente superior. Encorajo o pessoal a que procure. Mas eu acho que a minha grande sugestão, a minha grande dica é: ouça as pessoas que amam você. Elas são um espelho para você. Elas ajudam você a se enxergar. Elas ajudam você a se perceber. Elas mostram para você o seu limite. E elas fazem isso por você. Quando eu relutei em tomar remédio, é porque eu tinha uma certa preocupação de que o remédio artificializaria o meu estado de espírito. Falei, eu vou tomar remédio para ficar mais alegrinho? Eu não quero isso, eu quero lidar com a minha tristeza, eu quero lidar com a minha depressão, com a minha melancolia. Mas isso era absolutamente fruto da minha ignorância. O remédio não deixa você mais, o remédio deixa você ok. Quando você está com depressão, você está no negativo. O remédio não deixa você feliz. Felicidade é de outra ordem. Remédio resolve química do cérebro, não resolve angústia existencial, não resolve culpa, não resolve falta de sentido para a vida, não resolve conflito de relacionamento com o pai. Remédio, você não toma remédio e depois que tomou uma semana o remédio, perdoa a irmã. Não acontece isso. Essas coisas daí estão em outra ordem. O remédio resolve a química do seu cérebro e deixa você ok. E ok, você vai resolver a sua vida, sim, com a sua fé, com a sua maturidade, com a sua coragem existencial. Aí você vai viver. Mas você vai viver a partir de um equilíbrio de saúde física. Então, eu encorajo todo mundo a buscar ajuda se alguém está dizendo que você precisa de ajuda. E se você acha assim, será que eu preciso de ajuda? Precisa. Você estava nessa dúvida. Precisa. Marca uma consulta, procura uma pessoa para te ajudar e vai fazer muito bem para você. E agradeça a Deus que você tem essa oportunidade e esse acesso. Está aberta, se alguém quiser, está achando? Opa, então vai lá, Lucas. Ed, tem um texto que eu uma vez ouvi você usar numa pregação, já faz bastante tempo, que é um texto do Dostoiévski, O Grande Inquisidor. Não sei, enfim, como são suas leituras dele especificamente, mas eu lembro que você usou esse texto e falou bastante sobre os perigos dessa obsessão de uma hegemonia no cristianismo. Era mais ou menos aquilo que você estava discutindo nessa mensagem que eu ouvi faz muito tempo. Isso me assusta particularmente, eu sou vinculado ao campo progressista, etc., etc. Isso também assusta a gente no campo progressista, né? Aqui tem se falado muito sobre essa questão da unidade de esquerda. O que seria isso, enfim.
E a gente ouve também a questão da unidade da igreja. O que seria isso? Se você entender que isso faz algum tipo de sentido, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como isso pode ser monstruoso. Como aquele grande inquisidor que promoveu um julgamento contra o próprio Cristo, voltando na Idade Média ali, e recebeu de Cristo a resposta do silêncio, ele estava representando, sim, a realização de um ideal de igreja. Uma igreja que controla tudo, que controla todos, desde os seus corpos até suas casas, suas relações profissionais, familiares, psicológicas, espirituais. Uma igreja que domina tudo e a todos e que viu completo problema quando Cristo apareceu, porque ela não precisava mais de Cristo ali. Se você, enfim... Muito bem. Se eu me lembro bem da conversa do grande inquisidor, ou do monólogo do grande inquisidor diante do Cristo, ali na obra do Dostoiévski, a crítica do inquisidor a Jesus é que a culpa do caos era dele, Cristo, por ter concedido à humanidade a liberdade. E o discurso é que o ser humano não sabe lidar com a sua liberdade e ele busca alguém a quem se submeter. Esta tendência nossa de fugirmos da responsabilidade pela nossa história, a prerrogativa de construirmos-nos como pessoas e de construirmos a nossa história, de construirmos um futuro que não está pronto, ele é resultado das nossas decisões e tudo mais. A crítica do inquisidor é isso. Em outras palavras, é um texto extremamente atual, no momento em que nós estamos diante de uma febre totalitária. Eu queria que você sublinhasse isso, se você puder. O que está me chamando a atenção é perceber a lógica operativa da construção social e a lógica que está sendo trabalhada nesse nosso momento, que eu já falei. Corruptos estão em Brasília, o governo é corrupto, e nós precisamos de alguém que faça a higienização da classe política e que assuma o controle com mão de ferro e coloque essa casa em ordem. Eu falei domingo no púlpito da minha igreja que eu fiquei com medo do Cabo Daciolo. Eu fiquei com medo. Eu falei assim, bom, esse irmão nosso aí, que ele diz que Jesus falou com ele, e agora eu não sei onde ele está, porque ele falou que os Illuminati estão querendo matá-lo, e ele fugiu para um monte aí, ele está recolhido em algum lugar que os Illuminati estão perseguindo ele. Mas ele disse o seguinte, ele falou assim, nós temos que acabar com eles, nós vamos colocar a casa em ordem, vamos acabar com o Congresso, vamos assumir o poder. Esse discurso bruto da força diz a você, você não sabe o que fazer, você não sabe construir país, você não sabe construir sociedade, e eu sei. Eu penso que nós precisamos de fortalecer a nossa democracia. E nós precisamos aprender a conviver com o caos democrático. Foi a resposta que o Ciro Gomes deu no debate, eu não sei quem assistiu. O Ciro falou, a democracia é maravilhosa, e tem disso. É isso. Nós temos que dar voz às pessoas e deixar a sociedade encontrar o seu caminho. Nós não podemos entregar os rumos do nosso país a salvadores da pátria. Nem ao Lula, que quer ser Messias. O Lula, quando foi preso, fez um discurso crístico. Deixei de ser uma pessoa, me tornei uma ideia e estou encarnado em vocês. Isso é Jesus, não é Lula. Beleza? Eu também não quero um Lula desse jeito. Não quero um Lula desse jeito.
Não quero um Bolsonaro desse jeito, não quero militar desse jeito. Eu quero o caos democrático. Vai demorar para a gente construir uma sociedade mais justa, mais pacífica? Tá, vai, mas é a gente que vai construir, não são eles. Porque não existem eles, o Brasil não é deles, o Brasil é nosso, é de todo mundo. Então, vamos fazer uma sociedade assim. Então, quando a gente tem essa índole totalitária e essa perspectiva hierarquizante, né, de que alguns sabem, outros não sabem, isso destrói. E a nossa perspectiva religiosa é construída da mesma maneira. Deus sabe e a gente não sabe. Então, a gente entrega tudo para Deus. E nós desenvolvemos uma espiritualidade mágica. Deus vem de lá, de algum lugar, resolver a parada aqui. A oração é chamar o Todo-Poderoso para ele sair de lá e vir aqui. Tanto é que, quando você recebe a notícia de que tem uma pessoa hospitalizada, você não vai lá no hospital, você ajoelha lá no seu quarto e olha lá, e pede para o Espírito Santo ir lá abençoar. Você manda mensagem, manda um e-mail, fala, o Espírito Santo vai lá, o Espírito Santo vai lá, porque é uma espiritualidade mágica. A gente tem que desenvolver uma espiritualidade que seja mais ética, uma espiritualidade de um Deus que nos interpela, que nos capacita, que nos empodera para a gente resolver a parada. E quando a gente observa esses discursos de que alguém está querendo resolver para nós, seja o apóstolo, seja o pastor, seja o presidente, seja quem for, seja o partido, seja a ideologia, não, somos nós. E vale a voz de todo mundo. Então, nós ainda estamos em tempos de Inquisição. E a cultura de ódio... Outro dia mesmo... Acabou? Tem que acabar? É isso? Eu ia falar sobre... Olha como é interessante. Olha como é interessante que a gente fala o nosso vocabulário, né? Eu estava conversando com meu amigo Felipe dos Anjos, ele estava me explicando essas coisas. Ele falou assim, ô pastor, ô Ed, olha só, a gente diz assim, fulano mitou, lacrou. Eu falei, o que é lacrar? Lacração, o que é lacrou? Lacrou é o seguinte, é quando o Marcos faz um comentário para mim e eu dou uma resposta para ele, lacrei, aí acabou. Ele não tem mais o que falar porque está humilhado. E aí, o Ed mitou. É ruim imitar. É ruim lacrar. Bom é o diálogo. Não é legal humilhar os outros. Não é legal, no discurso, você acabar com a ideia do outro. Não é legal você ter a última palavra que encerra a conversa. Não é legal isso. Isso não constrói nada. O que vale é a gente continuar trocando, a gente continuar se esclarecendo, a gente continuar se iluminando mutuamente para construir um caminho. E é isso que parece que está em risco na nossa sociedade. Vamos eleger alguém que vai resolver o nosso problema. Não, vamos cuidar para a gente ter instituições democráticas sólidas, fortes, e construir um país. Pode demorar? Que demore, mas que seja construído por nós, e não por ninguém. Fim. Mitou. Passou rápido, passou rápido. Primeiro, eu queria já deixar estendido aqui um convite para o semestre que vem, se você puder estar aqui. A gente promete, combinado. Promete faz outros tipos de perguntas. Ele queria fazer uma do aborto que ia lacrar. Mas, assim, queria encerrar com um ping-pong rápido aqui. Aqueles ping-pongs que deixa... Você responde se você quiser ou não, tá bom? O seu livro de cabeceira. Meu livro de cabeceira? Isso. De algum rabino. Uma banda. U2. Livro que você não gosta na Bíblia, ou menos gosta. Putz, que maldade. Foi o Lucas que mandou essa. Quer pular? Apocalipse. Uma mulher na Bíblia, uma mulher na história. Maria. E a minha mãe.
Um filme que mexeu com as suas entranhas. Madalena. O que você faria se não fosse pastor? Seria pastor. Um pastor? Olha atrás, ó. Um pastor que se admira. Silêncio. Cláudio Manhães. Pastor junto comigo há 30 anos. Uma frase. Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Em 1 minuto, qual foi a mensagem que fez você nascer de novo? O amor de Cristo nos constrange e nos faz compreender que se Ele morreu, todos morremos com Ele. E se Ele ressuscitou, todos ressuscitamos com Ele para vivermos para Ele e não mais para nós mesmos. Esse é o texto bíblico, é 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Cristo morreu por todos, e todos morreram com Ele. Cristo ressuscitou, e todos ressuscitaram com Ele. E Ele fez isso para a gente viver para Ele, ou para Ele viver em nós. Essa mensagem é a mensagem que me dá vida, me dá esperança, alimenta meus dias, a possibilidade de ser não um devoto de Cristo, mas uma expressão de Cristo. É isso. Senhoras e senhores, Ed Renekiewicz. Amém. Beijo para todos. Salve, gente! Se você gostou desse vídeo, compartilha, inscreva-se no nosso canal no YouTube e você também pode nos encontrar. A Glocal está no Instagram, no SoundCloud e no Facebook. A gente se vê. Valeu! Tudo que a gente mais deseja,